Queridos filhos, é mês da Bíblia, mês da palavra. E hoje nos deparamos, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, com atitudes bastante radicais. Ontem, Nosso Senhor, no Evangelho, quem foi à missa no domingo? Levante a mão, por favor. Ah, louvado seja Deus. E os que não foram, Padre Odilon, vai ter muita gente atendendo para ir confessar, viu? Porque faltar na missa do domingo não está certo. Missa ferial não substitui a dominical. E eu tenho insistido isso, porque o povo, a gente começa a perceber algumas trocas de valores. Filhos queridos, Jesus ontem falava sobre tomar a sua cruz e me seguir, sobre rupturas, desapego. E o Evangelho de hoje nos fala de uma atitude de Jesus que causa escândalo. Na verdade não é escândalo, provoca raiva. O texto é claro, raiva. Mas por que ficaram com raiva de Jesus? É bom que o saibamos. Filhos queridos, eu concordo que nós somos de guardar o domingo. Os judeus e algumas cristãos ainda hoje, cristãos não, alguns são sabatistas. Nós guardamos o domingo, por quê? Porque Jesus ressuscitou que dia? No primeiro da semana. Qual que é o primeiro da semana? Se hoje é segunda, ontem foi domingo, primeiro da semana. Por isso nós guardamos. É bem verdade que inclusive numa das suas cartas o Papa dizia, e aqui não justifica, eu já mostrei, há muitos católicos que podendo não trabalhar, trabalham. Eu concordo que alguns que o são por questões trabalhistas. Você sabe disso, que não é uma questão que a pessoa possa escolher, está na escala, é de shopping, tem que abrir a loja. Mas, meus irmãos, também não vamos banalizar. Uma pessoa em consciência não deveria abrir a sua loja no domingo. Podendo, não deveria. E não indo, deveria ir na missa. O que eu vi que muita gente não fez. São coisas que a gente não pode passar a mão na cabeça e dizer está tudo bem. Não está tudo bem não. É por isso que às vezes a gente é motivo de escândalo para os outros. Católico, católico é relaxado. Depois que eu encontrei Jesus eu mudei. Essas coisas não dá para engolir. E quem é o mau exemplo? Os próprios católicos. É sério. Como diz as crianças, é sério? É sério. O domingo, não tendo que trabalhar, e não deveria trabalhar, você deve dedicar a família, ir para um parque, faz um bem, pegar as crianças no colo, rolar no chão, brincar, mas em consciência, ir à missa. Não vou me cansar de falar isso. O São João Paulo II dizia isso num dos seus documentos. Católicos, leve mais a sério a fé, porque quando você não leva a sério a fé, você é motivo de escândalo para os pequenos, e ai daquele que é motivo de escândalo. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar ao mar. Porque você pensa que tua família não repara? Eles não vão, mas reparam. Fala que é tão católico, nem no domingo vai na missa. Já dei o meu recado. Jesus fala de ruptura. E hoje, Jesus está diante de um preceito, guardar o sábado. Você vai me perguntar, por que Jesus não respeita o sábado? Porque ele é inconsequente? Não. Porque ele faz só por capricho? Também não. Tem um objetivo: mostrar que ele é o filho do homem, ele é filho de Deus, e como filho de Deus, a criação não terminou, e portanto,
ele quer dizer que Deus trabalha também no sábado, que os fariseus faziam do sábado aquilo que convinha, o que não convinha, igual os católicos, né? No domingo. Jesus diz: espera aí, todo dia é dia de fazer o bem. Se é para fazer o bem, salvar uma vida, que se faça no sábado, que se faça no domingo, porque a misericórdia é maior do que qualquer lei, que a necessidade não conhece leis. É isso que ele quer enfatizar. Por isso ele está numa sinagoga, e de repente, detalhe, tem um homem de mão seca. Um homem de mão seca. Lembre-se, todo deficiente era visto como uma pessoa castigada por Deus. Toda deficiência ou era pecado dele ou dos pais. Por isso esse homem estava no canto. Ele se sentia castigado, ele se sentia menosprezado, ele se sentia de alguma forma abandonado por Deus. Olha a atitude de Jesus: levanta-te e vem para o meio. Olha a palavra de Jesus: levanta-te. Eu diria que o Senhor está dizendo para todos aqueles que estão na periferia existencial, nos cantos da vida, seja por depressão, seja por traição. Hoje no rádio, aquela mulher, eu não a condeno, cometeu um erro, chora suas lágrimas, está no canto da vida, numa prostração. O Senhor está dizendo: levanta-te. Você tem a mão ressequida, você está machucado, você está vivendo uma indignidade, mas eu te digo, isso é bonito de Jesus. Jesus que entra na vida daquele homem, entra na nossa vida e diz: levanta, vai, levanta, não fica aí. Segundo, vem para o meio, retoma a tua dignidade, não precisa viver escondido, vem. Jesus traz para o centro da vida, traz para o centro da sociedade. Jesus reabilita, Jesus chama a pessoa a uma nova vida. Depois vem o discurso de Jesus e por fim ele diz: estende a tua mão. Você percebe a atitude de Jesus? Ele rompe com o sábado, ele quebra os paradigmas sociais. No canto não, vem para o meio. És um aleijado? Eu te curo. Mas não menos ruptura acontece na primeira leitura, e é uma ruptura difícil. Você sabe que a comunidade de Corinto era uma Sodoma e Gomorra, né? O texto de Corinto é uma comunidade complicada. Por quê? Porque é uma cidade portuária. Eu não estou generalizando, mas toda cidade portuária tem uma vida um pouco mais lasciva, vamos assim dizer. E Corinto é uma cidade de um grande porto. E Paulo chama a atenção da comunidade: escuta aí, dentre vocês tem alguém que está dizendo que é cristão, que goza entre vocês de boa fama, e está vivendo com a madrasta, um rapaz vivendo com a madrasta? Vocês não têm vergonha na cara? Foi isso que eu os ensinei? É por isso que Jesus morreu na cruz? Quando é que vocês vão acordar para uma vida diferente? Vocês não vão tomar consciência de que olha que frase forte, olha o que é o adultério. Olha o que é o adultério. Diz o texto: entregar esta pessoa ao demônio. Me parece que o pecado consciente, o pecado aceito
de certa forma, o pecado assumido, no sentido de vou viver assim, é entregar o seu corpo ao fogo. Estou procurando aqui aonde que está esse texto, porque eu ouvi. Não sonhei não, eu ouvi. Coríntios está aqui, perdão. Em nome de Jesus Cristo, estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor Jesus, entregamos tal homem a Satanás para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo. Vós vos gloriais sem razão. Rupturas. Às vezes, rupturas que precisam ser feitas. Por fim, queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje, seja no Evangelho, seja São Paulo aos Coríntios, continua a nos estabelecer um caminho. Não é um caminho fácil, não é impossível, mas é o caminho de Jesus Cristo. E esse caminho tem uma direção, a palavra. Tanto que você pode ver, a primeira leitura, você vai falar, nos dias de hoje, padre, uma leitura dessa não tem valor nenhum. Está todo mundo vivendo meio que comunado. Está todo mundo vivendo assim. Isso não tira nenhum pouco o valor da palavra. De repente um texto desse vai dizer, ixi, mas se for levar a ferro e a fogo, ninguém está desautorizado a mudar a palavra de Deus. Ninguém está autorizado a mudar a palavra de Deus. Essa é a nossa referência. O caminho de Jesus se estabelece pela palavra, se estabelece pelos sacramentos. Essa é a nossa referência. Mas eu não aceito. Ora, então você não é cristão. Mão seca. Eu acredito que a mão seca não é só uma mão atrofiada. Fisicamente falando, uma mão ressequida. A meu ver, mão seca é a cura que Deus deveria fazer em mim e você, quando nós não somos capazes de estendê-la para ajudar alguém. Mão seca é quando nós, na nossa ganância, não sabemos partilhar. Mão seca, quando na nossa falta de misericórdia, não conseguimos perdoar. Mão seca é na nossa falta de caridade, que não sabe abraçar. Mão seca é não saber ouvir. Mão seca é quem não sabe doar. Mão seca é quem não sabe das suas obrigações como cristão. Portanto, todos nós temos que pedir, Senhor, curai as minhas mãos que não são generosas, minhas atitudes que não são gratuitas, meu coração que não é misericordioso. Amém.